Glória a Deus, domingão, top. E nós no melhor lugar, na casa de Deus, na presença de Deus. Domingo abençoado, domingo de missões. Nós já falamos um pouquinho, já mostramos, já vimos, aliás, um pouquinho daquilo que Deus está fazendo através da nossa oferta missionária. Pessoal, irmão, a gente põe uma oferta na salva aqui e ela alcança uma vida lá na África. Lá milhares, nem sei quantos quilômetros dá daqui até lá. Viaja longe a nossa ofertinha. Glória a Deus por isso, né? Por isso que todos os meses, o terceiro domingo do mês, toda a oferta que é lançada na salva, ela é destinada integralmente para missões. Não fica aqui, não fica na igreja. Embora nós tenhamos todas as nossas necessidades aqui na igreja, né? Nossos sonhos, desejos de ampliar, de terreno, de pintar, de botar piso, mas nem o investimento é melhor, nem o investimento é mais bem feito do que aquele que a gente faz em missões, o investimento em vidas, né, em almas. E eu tenho certeza que toda essa oferta que a gente lança lá é uma semente. Nós lançamos e Deus nos dá a colheita. Eu acredito de verdade que muitas coisas que nós vivemos aqui na igreja, que nós construímos, que Deus nos deu, muitos milagres que nós vivenciamos, são frutos dessas sementes que são lançadas no reino de Deus. Então, sempre que você tiver culto de missões, separa a tua oferta missionária, e vamos enviar essa oferta aí para alcançar vidas, para que elas possam ser mudadas e transformadas. Um dia o Brasil foi um alvo missionário. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi forjada através de um missionário que veio, o reverendo Harold Williams, veio dos Estados Unidos para cá, lá em São Paulo, e ali ele começou uma obra, a evangelização. E hoje nós estamos aqui já há 70 anos, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e ela chegou aqui em Araucária, e nós estamos aqui dentro de um templo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tudo começou porque alguém ofertou para missões e enviou um missionário para cá, e hoje nós fomos alcançados. Então, agora é a nossa vez, a nossa oferta vai enviar missionários, tem enviado. E algumas pessoas, alguém lá, está lá dentro daquele templo lá feito de barro, né? É barro aquilo ali, né? Uns palanques lá e barro, mas ele está lá naquele templo, servindo Jesus, tendo sua vida mudada, transformada, por causa da nossa oferta. Então é o que Deus fez, é como Deus faz, é a forma de Deus de fazer as coisas acontecerem. Amém? Mas pega a tua Bíblia, livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Ontem nós estivemos aqui o dia todo trabalhando. Eu vim aqui atrapalhar um pouquinho e pintamos aqui, passamos uma tintinha, uma reforçada no pretinho aí. E aí tinha andaime, né? Arrumamos lá os negócios ali, alguns precisavam arrumar no fogo, umas reforminhas, umas coisinhas aí. E hoje, irmão, hoje eu tô lembrando de músculo que eu não sabia mais que ele existia. Sobe andaime, desce de andaime, carrega, monta andaime, desmonta andaime. Tem músculo aqui que diz: você está aí, nem lembrava mais que você existia. Está dolorido. Glória a Deus, é top. É só para Jesus que eu faço isso, gente. Tem coisa que nem na minha casa eu faço, na igreja eu faço. Como é que pode, né? Nem na minha casa eu faço. Na minha casa eu mando alguém fazer. Aqui na igreja eu mesmo estou fazendo. É só Jesus mesmo. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 5, olha lá. Jesus, né? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva?
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Então Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então a mulher falou: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade de aquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Amém? Amém? Feche teus olhos, Pai. Fala conosco, Deus, agora através da tua palavra. Fala no nosso coração nesta hora. Santo Espírito de Deus, no nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar. Olha só, estava meditando. Eu já preguei sobre isso aqui, nesses 12 anos, 13 anos aqui, né? Eu já preguei sobre muita coisa. Mas eu estava meditando, pensando, e Deus falando comigo, me mostrando, tentando, entender, tentando compreender a mente de Jesus, tentando compreender o dia a dia, os pensamentos. Eu vou dizer adivinhar, mas eu queria compreender, porque quando a gente está às vezes nas nossas tarefas do dia a dia, geralmente a nossa mente ela fica vagando por aquilo que, por coisas ou por momentos ou situações que nós esperamos, ou porque estamos ansiosos por algo, ou dentro daquilo que nos é importante. A gente já fica planejando o próximo passo, fica planejando a próxima ação. A gente fica planejando o que vai ser à tarde, o que eu vou fazer à tarde. Nem que o meu plano seja apenas chegar em casa e botar Agora mesmo nós estamos aqui na igreja já planejando o que vamos fazer quando chegar em casa. A gente já está planejando o próximo passo, está planejando o dia de amanhã, planejamos o mês. Muitos de nós já estamos planejando o final de ano, as férias, o passeio, se vamos, se não vamos. Já estamos pensando nisso tudo, por onde que vamos, se é que vamos ficar em casa, se ficar em casa, o que vamos fazer? E o Natal, a ceia do Natal, vamos comer o quê? Vai ter uva passa no arroz? Não vai ter uva passa no arroz? Nós somos assim. Nós estamos vivendo uma coisa agora, mas os nossos olhos, a nossa mente, o nosso pensamento já está no que vai acontecer ali na frente.
E esse pensamento, ele é regido, ele é conduzido pelas nossas prioridades. Ele é conduzido, é regido por aquilo que temos por importante, aquilo que pensamos ser importante para este dia, para este tempo. E olhando para Jesus, e dois fatos, né, se confundem, acaba um momento só, é um aprendizado só. Mas Jesus com a mulher samaritana, e depois esse breve diálogo com os discípulos no final, a gente consegue perceber e ver que Jesus, ele não tinha nada mais para fazer. Ou ele decidiu, ou ele escolheu não ter outra coisa para fazer. Ele não se envolvia com nenhuma outra coisa, ele não tinha interesse em nenhuma outra coisa. Ele não se movia por nenhum outro motivo que não fosse fazer a obra de Deus, que não fosse a sua missão, que não fosse o seu chamado. De maneira que Jesus, ele estava 100% envolvido naquilo. Jesus estava 100% envolvido no seu chamado, ele estava 100% envolvido na missão, 100% envolvido na sua obra. Então nada era mais importante, descansar não era mais importante, dormir não era mais importante, outros planos não existiam, existia um plano só, existia uma coisa só, era uma tarefa só, até porque ele tinha pouco tempo talvez, mas ele estava totalmente focado naquilo que ele tinha que fazer. Então a Bíblia diz que nesse turbilhão, que eu acredito que era a vida de Cristo, de muita coisa para fazer e pouco tempo para que a tarefa fosse executada. E uma das maiores tarefas, talvez o que tomava mais tempo dele, era cuidar dos discípulos, cuidar dos 12, discipulá-los, ensiná-los, conduzi-los. Ele tinha pouco tempo para formar grandes líderes, tinha pouco tempo para formar aqueles homens que seriam os grandes expoentes da igreja que ele estava forjando, que estava começando nos discípulos. Dentro deste contexto todo, Jesus, ele chega em Samaria, talvez um dos maiores desafios para Jesus, talvez um dos maiores desafios da evangelização que ele estava fazendo, um dos maiores desafios daquilo que ele precisava fazer, onde havia uma barreira maior, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu e os judeus e os samaritanos não se davam. Havia uma rixa, uma concorrência. E ela fala aqui, daqui a pouco talvez fala um pouco mais, mas ela expressa para Jesus: nós dizemos que vamos adorar aqui, vocês dizem que é outro lugar. E Jesus diz: não, mas vai chegar um tempo para dizer, mas quando Cristo vier, Ele que vai decidir. Ele que vai decidir quem está certo e quem está errado. Quando Cristo vier, é Ele que vai. Não venha tentar me convencer, não venha tentar mudar minha opinião, não venha tentar mudar minha posição. Mas como a gente diz, não, é só Deus que vai, né? Só Deus, só ouço a Deus. Então Jesus sabia do grande desafio, Jesus sabia da grande dificuldade, e é por isso que no caminho em que ele ia, Samaria estava à frente, e ele não fugiu do caminho, mas ele permaneceu, ele continuou. E a Bíblia diz que havia um poço, o poço de Jacó. Olha aqui, irmão. Você sabia que todas as vezes que nós nos encontramos, ou que Deus nos encontrou, ou que Deus falou conosco, ou que alguma coisa aconteceu, Ele já tinha premeditado algo? Nós é que não estamos 100% ligados em Deus. Nós aqui não ficamos 100% da nossa vida, do nosso olhar, do nosso pensamento em Deus. Nós nos distraímos com muitas coisas. Nós somos facilmente distraídos por uma dor. Nós somos facilmente distraídos por uma dificuldade. Nós somos facilmente distraídos pelas luzes, né? Está chegando aí as luzes de Natal, embriagam, iludem, enganam, distraem. E nós nos distraímos às vezes por cansaço e esquecemos e deixamos a Deus e nos focamos naquilo, mas Jesus não se distrai nunca, Deus não se distrai nunca. Ele não perde o foco, nós não estamos 100% sempre pensando em Deus, mas Ele está todo o tempo Deus está olhando para nós. Todo o tempo a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, os olhos do Senhor estão sobre nós. A Bíblia diz que o Pai procura, aqui nós lemos, Ele procura os adoradores, os verdadeiros adoradores.
Portanto, ele está sempre olhando, ele está sempre de uma maneira voluntária, não é voluntária, mas ele está sempre de uma maneira pensada, tentando ter encontros conosco, tentando ter um tempo conosco, tentando ter um momento de diálogo, tentando ter um momento de conversa, tentando se aproximar, sempre buscando uma aproximação, sempre buscando um diálogo. E Jesus fez isso. Quando ele viu o poço, ele ficou do lado do poço, porque ele sabia que algum samaritano nem havia ali. Era o poço da herdade de Jacó, era a propriedade dos samaritanos. Jesus era judeu, e ele foi lá e ficou do lado do poço. E ele tinha certeza que alguém, eu acredito que aquela mulher, ele sabia que ela viria. Porque quando ela chegou, Jesus já tinha a ficha corrida dela inteira, né? E quando ela chegou, aquela mulher samaritana, Jesus conseguiu, ele estava lá no poço esperando, olha aqui. Ele já estava aguardando. Jesus às vezes nos espera no poço. A gente pensa que está aí, não está nem aí, nem tem ideia, mas Jesus está ali esperando já. Na expectativa daquela mulher, vamos olhar a mulher. Na expectativa dela, eu não sei onde ela estava, mas ela teve sede, ou alguns animais, ou ela precisou buscar água para alguém. Alguém teve sede. Ela se levantou e pegou os seus cântaros e disse: eu vou lá no poço e vou pegar água e depois vou voltar para casa. E vou continuar as minhas tarefas do dia a dia. E vou continuar a minha vida sem nenhuma expectativa. Ela não foi no poço buscando, esperando que lá aconteceria algo diferente. Ela não foi no poço como quem vai em um lugar de milagres. Ela não foi no poço como quem vai na igreja, esperando que Deus fale. Pode ser, há uma esperança, há uma expectativa que hoje Deus vai falar comigo. Lá naquela palavra, não. Ela não tinha expectativa nenhuma. A expectativa dela era encher os seus cântaros e voltar para casa. Mas ela foi surpreendida, porque quando ela não esperava nada, Jesus já estava esperando ela lá naquele poço. Era o dia da mudança de vida dela. Era o dia da mudança da história dela. E ela nem imaginava. Ela nem sonhava. E é por isso que quando Jesus chegou, aliás, quando ela chegou e Jesus disse: ô mulher, me dá água, me dá de beber, dá um gole d'água para mim, pega uma água aí para mim. Dentro daquela visão pequena que ela tinha, da falta de expectativa, vivendo aquele turbilhão de vida que Jesus disse: você já teve 5 maridos, imagina a vida dessa mulher, agora que vocês têm não está contigo. Uma mulher que talvez repudiada por maridos, a Bíblia não se aprofunda na história dela, mas é perceptível que algo a feria. Ela estava ferida, estava machucada, ela estava angustiada. Aquela mulher que não tinha nenhuma expectativa de nada, ela chega no poço e Jesus está ali esperando. Então Jesus diz: me dá água de beber. E ela, dentro da sua própria visão de si mesma, da sua vida, da sua história, daquilo que ela está vivendo, do turbilhão que ela está vivendo, ela despreza Jesus. Porque não há expectativa, porque não há esperança. Ela não tinha esperança, ela não tinha um sonho, não tinha em Jesus, não depositava em Jesus nenhuma esperança. Ela nem o conhecia, não sabia quem ele era, então não tinha por que ter esperança. Não sabia quem ele era, então não tinha por que esperar algo dele. Não sabia quem ele era, aliás, ele não tinha nenhum balde. Ela disse: você não tem nem balde. E Jesus diz para ela: me dá de beber. Uma coisa só, ela percebeu: Jesus era judeu. Então ela olhava para Jesus e julgou a Jesus, julgou a ele, segundo as suas próprias medidas, segundo o seu próprio conhecimento, aquilo que ela sabia, aquilo que ela conhecia, aquilo que forjava ela, que forjava o seu pensamento, que forjava o seu entendimento. Ela só sabia que ele era samaritano, ele era judeu, e samaritano e judeu não pode ser amigo. E que ousadia é essa de vir me pedir água? E o Salvador, aquele que ia mudar a história da vida dela,
aquele que poderia fazer algo extraordinário na vida dela, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Universo estava diante dela, e ela não percebeu, porque ela não o conhecia. Preste bem atenção. Como que às vezes nós nos encontramos em Deus e desprezamos porque não o conhecemos, desprezamos porque não o entendemos, desprezamos porque julgamos a Deus, julgamos a Jesus segundo a nossa própria visão de mundo, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que sabemos. Porque Jesus disse: mulher, se você me pedisse, eu te dava uma água que você não tem ideia. Se você me pedisse, eu te dava uma água que você nunca mais ia ter sede. Ela não entendeu nada. Porque ela disse: que água? Como você vai me dar água? Nem balde você tem. Como que Jesus, como o Senhor vai fazer isso na minha vida? Como que Deus pode fazer isso na minha vida? Eu não vejo nenhum recurso. Porque o recurso para tirar água é balde e corda. Você não tem balde e o poço é fundo. Ela disse: sem chance. Jesus, você não tem chance de me dar o que eu quero. Eu estou melhor que você, porque eu pelo menos tenho um balde e uma corda. Eu posso fazer alguma coisa, você não pode. Não tem os recursos. Às vezes porque não compreendeu, nós não entendemos a Jesus, não entendemos a Deus, o que Ele está propondo, o que Ele está dizendo, o que Ele está falando, porque não o conhecemos integralmente, duvidamos de que Ele possa fazer aquilo que Ele disse que vai fazer, duvidamos que Ele tenha condições de fazer aquilo que Ele disse que vai fazer, porque olhamos em volta e não vemos os recursos, como se Jesus precisasse de fato de um balde e uma corda, como se Jesus dependesse de fato de um balde para ter água, como se Jesus dependesse de recursos de homens, como se Jesus dependesse de recursos humanos. Ela não tinha nenhuma expectativa, ela não compreendeu nada. Então por um momento ela disse: para com essa conversa, não me prometa isso, não vem me dizer que vai fazer isso porque não tem balde, não diga que a minha vida vai mudar porque não tem chance, não diga que o Senhor vai mudar alguma coisa na minha vida porque eu não vejo sinais. Nós gostamos muito de sinais. Eu já olhei, eu já analisei a situação, já analisei o momento. Não tem, o Senhor não tem os recursos necessários. E às vezes nós não cremos em Deus, porque nós cremos mais no poder dos recursos do que no Deus que faz a promessa. Temos mais esperança nos recursos que estão à nossa volta, ou nas expectativas, nas saídas que nós mesmos encontramos, do que naquele que prometeu. Se Jesus quisesse apenas tomar um gole d'água, ele fazia um movimento com a mão e a água saía sozinha do poço. Ou ele dava um óleo para alguma pedra do lado e ela ia jorrar água na hora. Eu já tinha feito isso alguns tempos atrás. E é por isso que Jesus olha para ela e diz: mulher, se você soubesse quem fala contigo, se você soubesse quem é que está na tua frente, mulher, se você tivesse ideia, se você tivesse um pensamento de quem é que está falando contigo, se você tivesse ideia do que eu estou propondo, se você tivesse ideia do plano, se você tivesse ideia do que eu estou fazendo, se você só sonhasse com o que eu tenho para você, se você conseguisse entender, se você soubesse quem é que fala contigo, você não estava duvidando. Se você soubesse quem fala contigo, você não estava aí com o teu achismo. Se você soubesse quem fala contigo, você não estava aí pensando eternamente se vai ou não vai aceitar a proposta. Se você soubesse quem é que está dizendo que tem água viva, você ia pedir na hora. Porque a água que eu tenho é muito melhor do que os recursos que você pode ter. Porque aquilo que eu quero fazer é muito maior do que você pode fazer. Você depende de um balde, de uma corda. Você tira água, toma água hoje, amanhã você precisa de novo.
Mas o que eu vou fazer é para a eternidade. Mas o que eu vou fazer é, se você tivesse ideia. Olha, irmão, sabe que Deus falou muito comigo sobre isso? Por isso que eu coloquei o tema da mensagem: se soubesses quem fala contigo. Se soubesse, quem é que está dizendo para você fazer? Se você tivesse ideia, parasse de olhar para os recursos, parasse de olhar para o balde que não tem, parasse de ficar olhando o poço fundo. Se você tivesse ideia, se você conseguisse vencer alguns paradigmas. Aquela mulher escravizada por um paradigma, ela disse: eu não posso, você é judeu, eu sou samaritana. Judeu e samaritano não pode. Estava presa no paradigma, numa mentira. E Jesus chegou ali para quebrar aquele paradigma e disse: não, ele disse não. Ela começou uma discussão. Vocês disseram que nós temos que adorar num lugar, nós adoramos, nós não temos que adorar no outro, porque ele viu que ele era profeta. E ela quis dizer qual que é o lugar certo. E Jesus disse: vocês adoram o que não sabem, nós sabemos porque vem dos judeus. Ele disse: mas isso não importa mais. Porque é chegado o momento, ele disse, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em cima do monte, debaixo do vale, embaixo da cama, de joelho, de pé, sentado. Está chegando um tempo diferente. Jesus está dizendo: para, não fica perdendo tempo com essas coisas pequenas, judeus, samaritanos, não. Essas coisas que estão te impedindo, para de colocar barreira onde não existe. A gente fica criando dificuldades. Jesus precisou quebrar alguns paradigmas, porque a mulher estava presa nos paradigmas. Ela estava presa naquela mentira que parecia uma verdade. E existem paradigmas que nos impedem de ter um diálogo com Cristo, porque nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não, judeu não pode falar com samaritano. Não, mas o Senhor é santo, não pode usar um pecador. Não, mas o Senhor é grande, não pode ter um plano grande, um sonho grande comigo que sou pequeno. Não, mas o Senhor é muito forte e eu sou um Deus forte, não pode ter um relacionamento com um serzinho fraquinho como eu. Nós colocamos os nossos próprios paradigmas e transformamos aquilo numa verdade que nos impede de avançar. Transformamos aquilo numa verdade que nos impede de aceitar a proposta de Deus. Deus está dando a proposta. Ele diz: eu tenho uma água que vai fazer uma fonte. E nós: não, mas eu sou samaritano. Mas eu não sou capaz. Mas eu sou pequeno, o meu tempo já passou, mas não é o meu tempo ainda. Eu já vi uma pessoa que uma vez falou para mim: meu filho, isso é coisa agora para vocês que são mais novos. O pai e a mãe fez, mas agora é para vocês. Eu fiquei olhando e disse: mãe, será, mãe, que não tem mais nada? Porque até que eu sei, quando não há mais nada para ser feito, Deus leva para a glória, porque o projeto dele é nós lá, não aqui. Mas se está aqui, Deus tem algo para fazer. Já vi situações também de jovens: quando eu crescer, quando eu um dia vai. Será? Será que Jesus não está levantando, não quer alguns Davis para esse tempo? Aqueles menininhos cheios do Espírito Santo, que dá lição nos mais velhos. Aqueles menininhos, e às vezes não é menino na idade física, às vezes menino na fé. Mas eu estou há pouco tempo. Olha o paradigma. Eu estou há pouco tempo na igreja ainda, como é que eu vou fazer? E vê aqui o que aconteceu com essa mulher. Quando Jesus libertou ela, quando Jesus revelou tudo para ela, a Bíblia diz que ela saiu imediatamente e fez um regaço na cidade. Estava convertida, só um papo com Jesus, um bate-papo, já saiu.
A fonte já jorrou. Mas nós ficamos presos nos nossos paradigmas, nas dificuldades que nós mesmos criamos, que nos impede, porque nós acreditamos de verdade. O pessoal chama por aí de crenças limitantes. Nos limitam, mas eu sou pequeno, eu sou grande, eu sou orelhudo, eu sou narigudo, eu sou grande, eu sou gordo, eu sou magro demais, eu sou competente, eu não sou, eu estou novo, eu estou velho, eu sou um samaritano. E Jesus está dizendo: esquece essa bobeira, esquece essa besteira, porque eu tenho uma fonte, eu tenho uma água, eu tenho uma fonte que pode jorrar. Eu não estou pronto ainda. Para com isso. Jesus chama a gente às vezes para assumir uma célula, para ser um líder de célula, está chamando para ser um anfitrião, e a gente está ali cheio de medo, cheio de receios, por conta daquilo que somos, por conta daquilo que não temos, por conta da nossa incapacidade. E Jesus está chamando e está queimando no coração, e o desejo e a vontade, e Jesus está dizendo: se você soubesse quem está te chamando, se você soubesse quem é que está falando, então você ia aceitar a minha proposta, você ia aceitar a minha proposta, você ia perceber, ia saber o que eu sou verdadeiramente capaz de fazer e de realizar. Quebrando um paradigma. A falta de conhecimento também impedia de ter expectativas em Jesus. Jesus não tinha nenhum balde. Se soubesses quem é que fala contigo, se ela soubesse qual era o plano. Às vezes não reconhecemos porque não conhecemos o Deus que fala. Olha, irmão, o contraste. De um lado está Jesus 100% envolvido no projeto, 100% envolvido no projeto eterno, com todo o poder, toda a glória, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele chega do lado daquela mulher, toda machucada, toda incapaz, toda impotente, toda temerosa, cheia de paradigmas. Então Jesus chega e, através de um momento de relacionamento, ele vai conversando com aquela mulher, ele vai libertando ela, e vai livrando ela dos seus medos, e vai livrando ela das auto-mentiras, das mentiras que ela mesma cria. Algumas mentiras nós mesmos criamos em nós, na nossa mente, quando nos julgamos a nós mesmos e nos julgamos incapazes. E às vezes nem é mentira, às vezes é verdade, porque em alguns momentos nós somos de fato incapazes. Mas Deus, Ele não está atento às nossas capacidades, porque o que Ele vai fazer conosco não depende do nosso balde e da nossa corda. O que Ele quer conosco não depende do que temos e nem do que não temos. Ele disse: não, é outro negócio. Eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho outro plano. O meu plano é outro. Se você soubesse qual era o plano, se você soubesse quem é que está aqui falando contigo, olha, não é mesmo? O pensamento da gente, se aquela mulher só sonhasse quem era aquele que estava ali, se ela soubesse, ela não ia ficar perdendo tempo discutindo um poço, água e balde. Não ia ficar perdendo tempo discutindo coisas que não levam a lugar nenhum. Se ela só soubesse, ela dizia: Senhor, o que o Senhor quer? O que eu tenho que fazer? Qual é o plano? Qual é a ideia? Qual é o propósito? Se ela só soubesse. E às vezes, irmão, essa é a palavra que Deus quer calar no nosso coração nesta manhã, neste domingo. Se você soubesse quem é que fala contigo, se você soubesse o tamanho, a intensidade de que eu estou envolvido no teu projeto, se você soubesse o tamanho, a intensidade, a vontade do que eu tenho de fazer, aquilo que eu estou te propondo,
Se você soubesse o meu, imagina, irmão, Jesus 100% envolvido nesse negócio. Ele está dizendo, estou dizendo para você fazer algo e eu estou 100% junto, eu estou dentro. Se você soubesse o que eu estou te propondo, se você soubesse o que eu falo, se você soubesse quem é que está dizendo. Talvez nós estamos às vezes como uma mulher samaritana. Não estamos entendendo direito. Porque ainda não o conhecemos bem. Porque ainda limitamos o seu agir. Ainda limitamos a ação de Deus. O medimos pela nossa régua. Mas ele não tem um balde. Mas não tem uma corda, mas não tem recurso. Como o Senhor vai me dar essa água viva? Como que o Senhor vai fazer isso na minha vida, Deus? Porque falta recurso em mim, eu não tenho capacidade. Como que o Senhor vai fazer isso, Deus? A tua proposta é sobrenatural. É uma água que vai jorrar para sempre. Olha que coisa maluca. Uma água que vai jorrar para sempre. Nunca mais vou precisar voltar no poço. Ela disse, me dá essa água que eu não quero mais voltar aqui no poço. Mas não era água de poço que Jesus estava querendo dar para ela. Era água eterna. E Jesus saciou a sede daquela mulher naquele dia. Olha aqui, irmão. E a Bíblia diz que ela saiu daquele poço. E ela foi para aquela cidade. Ela não entendia direito o que tinha acontecido. Ela não sabia exatamente. Ela não sabia definir os sentimentos, as emoções. Ela só estava envolvida por aquela vida, aquela água. Ela estava... Então ela desceu na cidade, ela disse, tem um homem lá naquela fonte, naquele poço, e ele falou da minha vida, e eu acho que ele é Jesus. Vocês têm que ir lá falar com ele. E naquele dia, naquele poço, Jesus fez uma revolução na vida daquela mulher, e através daquela mulher, na vida de toda uma cidade. Todos vieram falar, e a Bíblia diz que muitos creram em Jesus. Samaritanos. Olha aqui, irmão. Quem disse que samaritano não vai? Porque Jesus estava 100%. E os dias, olha aqui, olha aqui. E os discípulos chegaram e viram Jesus lá conversando com a samaritana. Todo preconceituoso. Às vezes religiosos, às vezes a gente é religioso demais. A gente quer decidir quem Deus vai usar e quem Ele não vai usar. Às vezes nós decidimos se Deus pode nos usar. Não, mas Deus não pode me usar, eu não tenho condição. Ou às vezes a gente olha para o outro, mas aquele ali, acho que não vai dar certo. Eles chegaram, Jesus estava falando com a samaritana. Vamos perguntar, não vamos ficar quietos. E alguém falou assim, Rabi, nós trouxemos comida, come. E Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Olha aqui, gente. Estou fazendo um negócio que nem vocês estão entendendo, Jesus disse. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Vocês não têm a fome que eu tenho. Vocês não têm o desejo que eu tenho. Vocês não estão no projeto como eu estou. Vocês não estão envolvidos como eu estou envolvido. Vocês caminham comigo, mas vocês não estão envolvidos. Vocês não estão comprometidos no meu projeto. Aqui. Andando com Jesus. Eles ainda não tinham entendido. Eles ainda não estavam comprometidos. Eles ainda estavam a palavra que eu falei, estavam ainda entretidos, estavam ainda sendo conduzidos ou chamados por outras necessidades. Eles estavam interessados na comida. Temos que comer. Tinha outras coisas que tomavam o tempo deles, tomavam atenção. Eles tinham outras prioridades. E Jesus estava dizendo, não. Aí os discípulos, mas será que ele já comeu? Porque o foco deles na hora era comer. Eles estavam com outras prioridades. Agora é essa necessidade. Então Jesus disse, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Estou 100% nesse negócio. Não tem comida, não tem bebida, não tem cansaço,
Não tem samaritano, não tem Samaria, não tem. Eu só tenho um desejo, eu só tenho uma vontade, eu só tenho algo para fazer. Jesus é o que me alimenta, é o que é a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade. Jesus não estava desprezando o favor dos discípulos. Ele não estava de fato desprezando a comida. Ele não estava de fato desprezando a bebida. Não era isso, não era jejum. Não, eu estou de jejum, não. Jesus só estava dizendo para os discípulos: tem coisa às vezes que é mais importante do que comida e bebida. Jesus só estava dizendo para eles: vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo que eu estou aqui conversando com a samaritana? Vocês não estão vendo que eu estou fazendo uma obra? Vocês não estão vendo a revolução? Vocês não estão entendendo nada? Vocês não estão percebendo a mudança que está acontecendo nessa vida e na cidade? Vocês não estão percebendo? Vocês ainda estão nessa vidinha, ainda estão presos aí, ainda estão aí. Eu estou fazendo é muito grande, eu tenho uma comida e uma bebida para fazer. Se vocês soubessem quem é que está aqui, se vocês soubessem quem é que fala, se vocês soubessem o que nós estamos fazendo, se vocês me entendessem, Jesus fala para os discípulos, se vocês entendessem a importância que tem essa vida, se vocês entendessem a importância desse projeto, se vocês compreendessem, vocês estavam comigo 100%. Vocês estavam comigo como eu estou, vocês eram comigo como eu sou, vocês se envolviam comigo porque como eu estou envolvido, vocês fariam comigo porque eu estou fazendo, porque não há outra coisa, 100% envolvido. Esse é o projeto, esse é o plano. Se você soubesse quem é que fala contigo. Fica em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Se você soubesse, se de fato você entendesse a proposta que eu fiz, que eu estou fazendo, se você me conhecesse o bastante para confiar em mim, se me conhecesse o bastante para confiar na minha proposta, se me conhecesse o bastante para confiar no chamado, se me conhecesse o bastante para não ficar se importando com comida e bebida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Se você confiasse, me conhecesse o bastante para não ficar aí entretido, não se perder com outras coisas, para não perder o foco. Se vocês entendessem o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer,